Quantas vezes você já ouviu essa risada? Considerado um dos desenhos mais adorados do mundo, Pica-Pau tem uma legião de fãs que tiveram suas infâncias marcadas pelo desenho. Mas poucos sabem qual é a origem e história por trás do surgimento do personagem. Para falarmos sobre suas origens, precisamos citar um cara chamado Walter Lantz. Nascido em 1899 na cidade de New Rochelle, um pequeno município localizado no estado de Nova York, aos 15 anos Walter foi para Manhattan para trabalhar como entregador de jornais. Enquanto isso, ele aperfeiçoou suas técnicas de desenho com a esperança de arrumar um emprego melhor. 2 anos depois, ele conseguiu uma oportunidade para trabalhar como animador nas tirinhas de um jornal. Em 1922, conseguiu um emprego na Brave Productions, um estúdio 100% focado em animações. O primeiro personagem criado por Lantz foi Dinky Doodle, um garotinho que sempre estava na companhia do seu cachorro. Ele trabalhou na Brave Productions até o ano de 1927, quando decidiu se mudar para a Califórnia. Entre um bico e outro, Walter foi contratado pelo produtor Charles Mintz para criar desenhos do personagem Osvaldo, o Coelho Sortudo. Mintz, inclusive, tinha comprado os direitos do personagem do famoso Walt Disney. Já considerado um ilustrador de sucesso, em 1935, Lantz decidiu criar seu próprio estúdio. Em 1938, o personagem de Osvaldo se aposentou, dando espaço para Lantz criar outros personagens. Um dos mais famosos foi Andy Panda, que surgiu em 1939. E adivinha onde foi que o Pica-Pau surgiu? Isso mesmo, no desenho de Andy Panda. Na ocasião, Andy e seus pais entram em guerra com o Pica-Pau, ao mesmo tempo em que Lantz o apresentava para o mundo. A real intenção do personagem era ser um simples antagonista, e o que o Walter criou foi o que os brasileiros chamam de Pica-Pau Biruta, que é aquele pica-pau com cara de psicopata. O objetivo era criar um personagem que iria incomodar Andy e sua família, mas no final, o Pica-Pau ofuscou o brilho dos outros personagens. Oficialmente foi assim que o Pica-Pau surgiu, embora exista outra versão da história da sua criação. Essa outra versão diz que um dia, enquanto Walter estava curtindo a lua de mel com sua segunda esposa, um pica-pau começou a bicar a madeira do telhado do chalé em que o casal estava hospedado, causando um terrível incômodo durante toda a noite. Mas essa versão é mais considerada uma lenda do que a verdadeira origem do personagem. Walter costumava criar personagens baseados em animais que ainda não tinham sido explorados nos desenhos. Tanto é que a inspiração da aparência do Pica-Pau foram 2 espécies diferentes. Diante do sucesso do Pica-Pau, Walter Lantz decidiu criar uma série própria para o personagem. Sabe a famosa risada do Pica-Pau? Pois é, ela foi eternizada pelo dublador Mel Blanc, conhecido como o Homem das Mil Vozes. Blanc era um dublador extremamente versátil, dublando quase todos os personagens do Looney Tunes. Porém, após 4 episódios do Pica-Pau, Blanc assinou um contrato de exclusividade com a Warner Bros. E foi obrigado a abandonar o Pica-Pau. Aquele Pica-Pau biruta, com cara de maluco, permaneceu até o ano de 1944, quando os animadores decidiram dar um ar mais simpático ao personagem. Ele ficou um pouco menor, seu rosto ficou mais amigável, sua barriga ficou branca e ele passou a usar luvas. As cores vermelho, azul e branco representavam as cores da bandeira dos Estados Unidos, assim como o Superman. Se você é fã do Pica-Pau, com certeza vai se lembrar do episódio em que ele só ficava cantando Fígaro. Pois é, a estreia do novo Pica-Pau foi exatamente nesse episódio. O desenho, que ganhou o título de O Barbeiro de Sevilha, fez tanto sucesso que na década de 90, o curta foi considerado um dos 50 mais importantes desenhos de todos os tempos. Ao longo dos anos, outros personagens do Pica-Pau também ficaram famosos, como Leôncio, que surgiu em 1946, e Zeca Urubu, que estreou em 1948. Já no final da década de 40, as coisas ficaram complicadas. Mel Blanc processou o Walter por ter usado sua risada, e os problemas com a nova distribuidora do desenho fizeram Walter Lantz fechar o seu estúdio. 2 anos depois, com uma ajudinha da Universal, que passou a exibir os desenhos do Pica-Pau, Walter abriu seu estúdio novamente. Era uma nova fase, com novos animadores e uma nova voz. Quem passou a dublar o Pica-Pau foi Grace Lantz, esposa de Walter. Lembrando que até então,
Os filmes só eram exibidos no cinema. Se você acha que os desenhos passavam na televisão, saiba que você está completamente enganado. Quando eles surgiram, ainda nem existiam as televisões. Os desenhos, na verdade, eram exibidos nos cinemas, em alguns casos, antes dos filmes. Foi então que chegou a década de 1950 e com ela a televisão. Começava uma nova era, tanto para a sociedade quanto para os produtores de entretenimento. Pica-Pau apareceu pela primeira vez na TV em 1957 em um programa da ABC em que o próprio Walter Lantz apresentava e interagia com os personagens. Com uma nova era, chegava também a hora de mudar mais uma vez o personagem. Se antes o Pica-Pau era apresentado nos cinemas e direcionado a um público mais adulto, a chegada da televisão deixou claro que o personagem precisava ser suavizado. Os episódios tinham menos violência e sua aparência era ainda mais amigável. Em vez de incomodar de forma gratuita os personagens, o Pica-Pau passou a incomodar apenas quando era incomodado. Pode parecer um simples detalhe, mas isso fez dele um personagem menos agressivo. Depois de mais uma década de sucesso, Pica-Pau começou a se tornar apenas mais um desenho animado. Isso porque Walter Lantz já estava na casa dos 70 anos. Já não tinha mais ritmo para impulsionar o sucesso do personagem, assim como fez Walt Disney. Os episódios já tinham um formato repetitivo e o desenho se tornou algo comum. Como consequência, a série do desenho foi encerrada no ano de 1972. Aqui no Brasil, o Pica-Pau foi simplesmente o primeiro desenho a ser exibido na televisão. A TV Tupi surgiu no dia 18 de setembro de 1950 e um dia depois, Pica-Pau fez sua estreia na televisão brasileira. Só que o desenho não era igual ao que vemos hoje. Como não havia dublagem, os episódios eram exibidos em inglês e com legenda. Só que a saga do desenho ainda não tinha acabado. Walter Lantz morreu em 1994 com seus respeitáveis 94 anos. Infelizmente, ele não viu uma nova versão do Pica-Pau surgir em 1999. O desenho, chamado de O Novo Pica-Pau, teve episódios inéditos até o ano de 2002. Aqui no Brasil, o personagem se tornou extremamente popular. Na verdade, tornou-se um dos desenhos mais tradicionais da televisão brasileira. No SBT, por exemplo, os episódios foram reprisados inúmeras vezes, fazendo mais sucesso até que os famosos personagens da Disney. Assim como acontecia com o seriado Chaves, Pica-Pau levava a picos de audiência o SBT. Posteriormente, o desenho passou a ser exibido pela Rede Record, que renovou os direitos de exibição. Atualmente, a Universal é que produz os novos episódios do Pica-Pau, que são exibidos no canal Pica-Pau em português. E foi assim que um simples personagem da ficção se tornou um incrível fenômeno da televisão brasileira e mundial. Nos vemos em breve. Tchau! Uai, seu app de vídeos curtos.